Fala rapaziada, dia de Vasco, né? Vamos falar muito desse jogo de hoje, Vasco e Fortaleza lá no Ceará. Também tem outros assuntos aqui, venda de jogadores, né? Comissão técnica do Ramon, né, já foi embora, mas tem gente querendo ficar. Enfim, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo. Então peço para você deixar o like e se inscrever para já chegar aos 1.000 inscritos aí. A vinheta vai rodar e quando voltar a gente já volta com as notícias. Valeu? Fala rapaziada, então vamos lá, vamos voltar com as notícias aí do nosso gigantesco Vascão da Gama, né? Ainda puto, chateado, estressado, mas sempre ao lado do Vasco, como a gente sempre fez. Né? A gente mostrou aí as cobranças, né, que vocês viram nos outros vídeos, né? As cobranças que a torcida fez perfeitamente, né? Concordo ali com 80% de tudo que eles falaram, né? E hoje a gente tem outro jogo, um capítulo novo que a gente precisa tocar a vida para frente, porque precisa conseguir fazer com que a nossa equipe ande um pouco mais com passos mais largos, né? Para frente, né? Pensar muito para frente, apesar de eu ter uma visão aí muito negativa do que vai acontecer. Não sou uma pessoa negativa, mas de tudo que está acontecendo aí, se a gente não mudar a nossa parte de cima, né, ali que eu digo, Lúcio Barbosa e companhia, a gente vai ter problema nesse ano, né? Para mim, o Lúcio Barbosa é o maior culpado de tudo isso que está acontecendo no Vasco. Então o Vasco precisa urgentemente tirar esse cara de lá. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Vamos embora para o que interessa, né? A primeira audiência para debater ali o projeto de lei que vai autorizar o potencial construtivo de São Januário foi adiado do dia 2 de maio para o dia 15, né? A Câmara de Vereadores mudou ali por conta desse feriado que tem aí durante a semana, né? Que no caso é hoje, né? Achou melhor mudar, foi mudado, né? E vai ser votado, vai ser conversado lá sobre isso, né? Acredito que até o final do ano aí, até meio do ano mesmo, aí, junho, julho, a gente já vai ter uma notícia um pouco melhor sobre esse potencial construtivo que vai ser utilizado para poder reformar São Januário, né? Então, acredito que a gente possa ter uma boa conversa aí já nesse dia 15, né, onde foi adiado, vai ser às 10 horas da manhã, né? Então, acredito que a gente possa ter aí alguma novidade bacana após essa sessão. Beleza, galera? Outra notícia aqui que eu venho passar para vocês, né? Matias Galaza foi vendido, né? A 777 está aí, o Vasco está se fudendo e eles estão aí fazendo dinheiro, né? Matias Galaza foi vendido pro Tajeres, né? Da Argentina, foi muito bem por lá, né? A torcida teve um pouco mais de paciência com ele. Tajeres resolveu assumir a bronca e ele está lá agora como contratado, né? O Vasco informou que acertou a venda do volante Matias Galaza para o Tajeres da Argentina nesse dia 26. A gente não sabe valores, mas o fato é que o Vasco vendeu mais um jogador. O Galaza que chegou no Vasco com como base, né? Chegou ali poder fazer parte da nossa base, foi crescendo, acabou jogando pelo time titular aí aos boas, se não me engano, 48 partidas, né? 58 partidas. E agora foi emprestado ao Tadieres, o Tadieres utilizou ali do seu direito de compra, foi lá e comprou o jogador. A próxima notícia aqui é sobre a comissão técnica de Ramon Dias. Todo mundo sabe que o Ramon saiu do Vasco, mas alguns permanentes aí querem ficar, né? E tudo vai depender do novo treinador. Diego Pereira se reuniu ali com o Lúcio Barbosa e o Pedro Martins, e ambos também querem a permanência do preparador físico Diego Pereira. Diego Pereira quer ficar no Vasco, porque se identificou com o clube, né? Então isso eu acredito que pode ser que caminhe bem aí, mas depende muito do próximo treinador. O fato é que, na minha opinião, eu não tinha mandado o Ramon embora, tá doendo ainda, né? Essa demissão do Ramon, né? Foi para mim, o Lúcio mandou muito mal mais uma vez, né? Um cara muito incompetente, o Lúcio Barbosa, né? A gente vai ter problema durante o ano, né? Por conta dessa troca de treinador. Troca de treinador nunca é bom, né? Porque até o cara chegar, acostumar, achava mais fácil consertar o que já estava ali do que
fazer essa troca agora, mas enfim, leite já derramou, a vaca já foi pro brejo, essa vaca a gente não busca mais, né? Então a gente precisa olhar para frente. O fato é que Diego Pereira, preparador físico da comissão técnica de Emiliano Dias, quer permanecer no Vasco. Ambos querem, tanto o Lúcio Barbosa quanto o Diego Pereira querem permanecer no Vasco, né? O Vasco divulgou a lista aí de jogadores que vão para o jogo de hoje, né? Que viajaram, que já chegaram lá em Fortaleza, já estão em Fortaleza, né? Viajaram no dia de ontem, chegaram lá na noite, né? Foi recebido, obviamente, pela torcida, como sempre, né? Bem recebidos, né? E foram esses jogadores aqui que viajaram para Fortaleza para o jogo de hoje na Copa do Brasil. Adson, Cleito, David, Estrela é a novidade, né? Galdames, Hugo Moura, JP, Keiler, Léo Jardim, Lucas Piton, Michael, Matheus Carvalho, Medel, Pablo, Paulo Henrique, Pumon Rodrigues, Ryan, Rojas, Rossi, Esforça, Verrete e Vitor Luiz e Zé Gabriel. Esses foram as pessoas, os jogadores, os atletas que foram relacionados para essa partida contra o Fortaleza daqui a pouco. E é claro, falando ainda desse jogo, vamos falar do retrospecto desse jogo entre Vasco e Fortaleza, né? O Vasco que já enfrentou o Fortaleza aí 19 vezes, né? Com 9 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, ou seja, o Vasco tem ainda um aproveitamento em cima do Fortaleza de 47%. Né? Hoje em dia assim, não vale de muita coisa não, porque o Vasco tá muito mal, né? A gente vai com expectativa zero para o jogo, né? O Vasco fez 28 gols, o Fortaleza fez 18, o aproveitamento aí do Vasco 58% e do Fortaleza 32%, né? Então, a gente espera que o Vasco, obviamente, faça o papel dele, né? Que o Vasco consiga de alguma forma fazer com que a torcida volte a acreditar no time, que a torcida volte a ir para o estádio com mais confiança, porque deixar de a gente não vai deixar, né? Mas é sempre muito bom a gente ter aí um bom time que nos represente dentro de campo, como era o time do Ramon Dias. Tá certo que lá atrás, no começo desse ano, não estava encaixando muito o meu trabalho, mas besteira, né? O fato agora é que o Vasco já se projeta para o jogo contra o Fortaleza, né? Para manter o bom histórico, para manter o bom retrospecto contra o Fortaleza, né? E vamos passar aqui agora para vocês as escalações, né? O Vasco tem novidades para essa partida de hoje contra o Fortaleza, né? Vamos começar pelo Fortaleza para depois a gente falar do Vasco, falar um pouco mais amplamente, né? O Fortaleza vem com João Ricardo, Tinga, Brits, Tite e Bruno Pacheco, Lucas Sacha ou Hércules, Pedro Augusto, Marinho ou Iago Pikachu, Kevin e Moisés, e também o Renato Kais. O técnico é o Juan Voivoda, que foi especulado no Vasco desde 2035, né? E não foi chamado ainda, né? Vai ser aí falado até 2070 e não vai jogar, não vai ser treinador do Vasco. Ele foi várias vezes já chamado, convidado para poder treinar o Vasco e não veio, né? E o Vasco, né, treinado aí pelo Rafael Paiva, que está assumindo a comissão técnica interinamente, assim a gente espera, né, porque tudo pode acontecer no Vasco. O Rafael Paiva não vai me assustar se ele fizer 2 bons jogos aí contra o Fortaleza e classificar o time e ainda ir bem ainda no Campeonato Brasileiro, é capaz dele ficar, né? Mas enfim, quem a gente conhece o Vasco, a gente sabe do que a gente está falando, né? Mas vamos lá, o Vasco pode vir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Michael e Léo. O Medel sairia do time, né? E também o Lucas Piton. Esforça, Hugo Moura, Matheus Carvalho, David e Verrete. O Vasco deixa de ter esses 2 pontos, até porque a gente não tem esses 2 pontos no elenco, né? Foi uma coisa que o Ramon Dias insistiu muito e deu muito errado, né? Então a gente saiu desse esquema tático, e o fato é que o Vasco entra com 3 zagueiros, uma modificação. O Maicon ganha essa vaga aí, que eu acho que está mais do que merecido o Maicon ter essa vaga na zaga do Vasco, estava voando. Só acho que o Léo deveria sair. Acredito que o Medel não vai começar esse jogo porque está mal fisicamente, ficou mais de 10 dias parado aí por conta da mãe dele, né? Mas enfim,
é isso que o Vasco apresenta para o dia de hoje, acredito eu, para o jogo mais tarde. E galera, falando agora de um balanço muito importante que foi noticiado no final da noite de ontem, né? A SAF do Vasco registrou aí uma receita de 364 milhões e prejuízo de 123 milhões em 2023, né? Foram publicados ontem, né? E tinha até o dia de ontem às 11h59 para poder publicaram ali, né? E tem essa bomba aí para a gente poder discutir no próximo vídeo. Eu não vou estender aqui porque hoje agora é dia de jogo. Vamos pensar no jogo. Amanhã eu volto com mais notícias, ou mais tarde eu volto com com um exame mais detalhado sobre esse balanço do Vasco. O fato é que teve a receita aí de 364 milhões e um prejuízo aí de 123 milhões o balanço da SAF, que não dá nem para poder acreditar, tá? Só para poder deixar vocês um pouco cientes da minha opinião, não acredito na voz da SAF do Vasco, né? Acho que os créditos já foram dados, o máximo que a gente já poderia fazer, já foi dado, já foi cobrado, já foi falado e nada foi feito. Eu não acredito nesses números, mesmo ainda não lendo, ainda tendo mais contato com o assunto. Eu já adianto vocês que eu não acredito. Se eu mudar de ideia quando eu ler, obviamente eu vou vir aqui e vou falar para vocês. Beleza, rapaziada? Boa sorte pra gente hoje. Espero que a gente não perca, né? Espero que a gente empate aí pelo menos, né? Não vou nem falar para vocês escreverem no comentário quanto que vocês acham que vai ser, porque tá tenebroso os dias do Vasco aí. Beleza, galera? Deixa o like, se inscreve, tamo junto. Valeu!